tem gente que fala: "Ai, nossa, mas será?" Cara, vai. Vai porque tu vai ter mais autoconfiança a partir do momento que tu vai ter certeza do que vai ficar bom em você, tá. Então essa é a primeira coisa, assim, tu invista em autoconhecimento. A gente gasta dinheiro com tanta coisa que às vezes não faz sentido, sabe. Sim. Então invista em autoconhecimento, conheça você mesmo e tu vê o quanto isso vai impactar na tua vida, sabe. Desacelera comigo. Buenas, meu povo! No ar, mais um Desacelera Comigo, um podcast maravilhoso que fala sobre autoconhecimento. Se você tá meio perdido na vida, você tá no lugar certo. Não que a gente saiba pra onde ir, mas a gente tá descobrindo e a gente vai desenrolando juntos esse papo. Eu sou o Rafik Moura, um terapeuta nada convencional que acelera teu processo de evolução na base da voadora. Super! E hoje com a gente nós temos a Gabi, e ela trabalha com estratégia de imagem, com colorimetria, ajuda a galera a descobrir qual que é a cor que combina mais. E a gente tá aqui para desenrolar um assunto super interessante. Então, Gabi, vou passar para ela se apresentar, que ela se conhece melhor do que eu. Meu nome é Gabriela, eu sou estrategista de imagem, eu sou formada em moda, pós-graduada e estudante de mestrado. Agora não mais, né, porque eu tô grávida e acabei parando, mas, então eu me especializei nessa parte de colorimetria há 2 anos atrás, e hoje eu trabalho muito com autoconhecimento dentro da estratégia de imagem. A gente pensar numa imagem intencional, né, mas utilizando também um pouco das cores, enfim, todo o sentimento e tudo que ela pode nos proporcionar. Sim, cara, e gente, no off aqui a gente tava desenrolando, aí eu falei, gente, podia ter gravado off e jogado no podcast, né? E cara, como as cores elas influenciam a gente, eu conheço um pouco pela questão Uhum. terapêutica, né, de cromoterapia e etc. E aprofundando um pouco mais, falei, cara, como é surreal o impacto que a cor ela tem no nosso emocional, na nossa saúde, no nosso físico, na mensagem que a gente quer transmitir. E até comentei, né, que a gente começou a relembrar algumas vibes minhas. Eu lembrei de ano passado, começo do ano passado eu estava muito colorido, mas também estava numa fase muito vida louca, e depois eu passei por uns processos de introspecção, e eu comprei eu me desfiz de todas as minhas roupas praticamente, e comprei uma dezena de camisetas cinza, todas lisas, iguais, e eu passei quase o ano inteiro vestindo a mesma cor de camiseta, e aí tu falou, né, que tem a ver com a nossa vibe, né. Tem. Como que as cores Uhum. comunicam essa nossa questão emocional, assim? Uhum. Então, o cinza, principalmente, ele é uma cor que ele remete muito à seriedade, vamos dizer assim, mas ao neutro. Então, se a gente parar pra pensar, fazer uma analogia com dias cinzas, é aquele dia que você não, tipo assim, não tem sol, não tem chuva, ele tá aquela coisa assim: "Tá, e agora?", sabe? É isso. Então o cinza, ele traz essa perspectiva, ele traz essa parte do: "E agora? Em que momento de vida eu tô? Eu quero ser uma pessoa mais tranquila, mas ao mesmo tempo não, mas eu quero ser discreto", então ele traz toda essa sensação pra gente. O cinza, ele faz isso, então muito provável que com o momento da sua vida, você acabou trazendo isso, tá. Então, sabe, provavelmente todo mundo sabe que o Steve Jobs, ele só usava preto, né. Aham. Então, tem uma outra questão por trás, primeiro por facilidade e praticidade, né, então essa no caso dele era isso, mas o preto ele passa seriedade. Ele transmite aquela coisa assim de eu sou mais fechado, eu sou autoritário, eu sou uma pessoa mais, sabe? Então ele também tem essa questão. Então quando tu fala do cinza, eu vejo muito o cinza nesse sentido pra você, de ser algo mais um equilíbrio, assim, eu tô no meio, entre o branco que é paz, né, vamos dizer assim, Uhum. e o preto que é aquela coisa mais fechada, mais, sabe, forte, então ele tá bem ali nesse meio, tu não é nenhum nem outro. Uma vibe tipo, tô perdido. É mais ou menos isso, exatamente. Mas e realmente era a vibe que eu estava, porque assim, eu saí de um ciclo da minha vida, e aí cara, vamos viver loucamente, intensamente, só se vive uma vez, e nesse só se vive uma Uhum. vez, passaram alguns meses vivendo só uma vez, e cara, aprontei demais, gente do céu, aprontei pra cacete. Enfim, deixa abaixo essa informação. Mas, e depois eu parei assim e falei: "Cara, não faz sentido". Sabe, toda essa maluquice, toda essa agitação não faz muito sentido com a vida, tipo, ok, o que que é a vida? Quem que eu sou? Assim, quem eu sou, de onde vim, pra onde eu vou, começou esses Uhum. questionamentos, e eu entrei num processo de olhar pra dentro muito profundo, muito profundo. Uhum. E foi bem na fase, onde eu participei da minha primeira cerimônia de ayahuasca, né, e eu falo que ali foi um divisor de águas pra mim, e ali eu realmente comecei a olhar pra dentro. E aí com o que você disse,
realmente foi isso, foi tipo, eu não sou nem branco e nem preto, eu sou cinza. Não sei se eu sou cinza porque eu tô perdido, não sei onde eu tô, porque eu tô meio que me equilibrando, mas a vibe é, eu tô introspectivo, olhando pra dentro. E faz todo Neutro, né? sentido. Eu tô neutro. É. É bem essa vibe que eu Uhum. estava. E eu passei um tempão nesse processo, né. Eu me desfiz das minhas camisetas cinzas há poucos meses atrás, quando eu mudei realmente o meu ciclo. Eu falei: "Ok, agora eu não tô mais só olhando pra dentro. Agora eu quero pegar tudo aquilo que eu adquiri de autoconhecimento e colocar pra fora". E aí eu tô assim, numa vibe mais begezinho, às vezes eu arrisco um vermelho, mas muito sobre o que eu quero comunicar, e é inconsciente, mas eu estava lendo sobre isso, algumas pesquisas que falam que as cores elas comunicam a Uhum. nossa emoção inclusive, né, como tá a nossa vibe. Como é que funciona essa questão das cores comunicar a nossa vibe, assim, de maneira intencional, né? Porque eu faço Intencional. isso muito aleatório, assim, eu acordo de manhã e falo: hoje que eu vou vestir um bege, né, um vermelho". Mas se eu parar pra analisar, realmente a cor que eu uso no dia, ela transmite muito daquilo que eh, eu quero comunicar. Eu tô a semana inteira num tom, não em tons neutros, mas em cores lisas, né. Hoje eu peguei uma coisinha mais estampada, uma Uhum. florzinha, tipo assim, Mas tá chegando o verão. discreto. É Uhum. é uma alegria discreta, porque não é uma alegria discreta, não é um vermelho, né, não é um amarelo, mas cara, tem umas florezinhas, umas coisinhas assim, porque hoje foi um dia que eu acordei mais feliz, mais alegre. Mas isso impacta, tá? É. Muito, muito. Eu comentei com você quando eu vim para os 2 episódios dos 2 episódios do Platô da Leste, Uhum. ambos eu vim de preto. Por que que eu vim de preto? Preto não tá na minha cartela, né, mas eu usei ele de maneira intencional, um tomara que caia, o outro de um ombro só, porque o preto ele vai remeter à força, à elegância, à modernidade, sabe, que é o que eu tinha a intenção de transmitir nos 2. Então, Hum. até falei, até o meu cabelo, do jeito que eu dispus o meu cabelo, então, em um eu vim com o cabelo preso, bem puxado pra trás, né, Hum. e o outro eu vim com o cabelo bem liso, escorrido. Então, assim, isso tudo é a comunicação que eu queria fazer naquele momento. Hoje eu já tô bem diferente, hoje eu já tô com o cabelo bem mais leve, mais fluido, com uma mistura de preto e branco, algo mais aberto, uma estampa, né, uma estampa que remete a algo mais ao aberto, eu tô mais aberta, porque é uma conversa mais leve também, né, como é o nome do teu programa também já fala, né, então tipo é uma coisa mais leve, então é intencional, a gente consegue fazer isso de maneira intencional. E por exemplo assim ó, eu não sou uma pessoa muito colorida, nunca fui, né, Uhum. tentei, mas assim, não tem a ver com a minha personalidade. Eu até comento, eu fui estilista por muitos anos, eu fiquei 8 anos dentro da indústria têxtil. Eu não sei se era porque eu via estampa todos os dias, porque aquilo pra mim me fazia, sabe, me dava assim eu desenhei fitness também, então o fitness e biquíni, por exemplo, eles são coisas muito coloridas, sabe, então assim, Sim. pra mim aquilo foi uma coisa assim que eu fiquei tanto tempo que eu não vai, sabe, Aham. não vai. Depois que eu desenhei feminino também, então é tudo muito eu falo: "Não, hoje eu tentei me encaixar um tempo, ser colorida, mas não tem a ver comigo, não tem". Então hoje eu trago algumas cores da minha paleta pensando assim, eu gosto muito do rosa, eu gosto de alguns tons, eu gosto do vermelho, sim, mas sempre de maneira equilibrada. E agora, no episódio do Pato da Leste, a gente também falou sobre, tipo, qual a intenção do vestir, né. Então, o que que acontece? Uma mulher empreendedora, vamos assim, eu vou para um evento, o vermelho, ele é a primeira cor que nossos olhos enxergam. Se você quer chamar Legal. atenção, vai de vermelho, entendeu. Então tem e até vou fazer um comentário bem interessante. Na verdade, vou até comentar de uma revista aqui da cidade, eu fui no evento de final do ano, ano passado, da virada do ano deles, todo mundo, né, era a roupa era pra ser branca, né, Aham. e tinha uma única pessoa de vermelho Meu Deus, nessa todo festa. mundo viu E todo ela. mundo olhava, só que sabe quem que era ela? Quem? A capa da revista. Gente, eu Ah. achei uma jogada sensacional, tá, porque foi tudo muito bem pensado, então olha o impacto que isso traz, sabe, ela era um ponto vermelho no meio de um monte de gente de branco, a gente demorou pra entender, né, daí depois eles apresentaram ela como a capa da revista, mas foi uma imagem intencional, e mesmo assim, se a gente não tivesse de branco, o vermelho ele já ia se destacar, porque ele é a primeira cor que a gente observa, então, uma placa de pare, por que que ela é vermelha?
sabe? Ela tem tudo isso no nosso psicológico. Eu comentei ali, né, que o meu estudo, ele parte muito do estudo da Eva Heller, né, que ela é uma psicóloga que formada na Universidade de Berlim, e ela escreveu um livro que se chama Psicologia das Cores. Quem quiser consultar, é muito interessante. Então ela fez todo um estudo, ela pegou várias pessoas, né, lá de vários lugares, e ela pegou e pediu para associar sentimentos às cores. E assim ela descobriu 160 sentimentos associados às cores. Caramba, que interessante. E daí, assim, ela conseguiu mapear, ela fez todo um percentual, toda uma analogia de o que cada uma representa, que sentimento que isso traz, né? Porque o vermelho, por exemplo, ele vai remeter, ao mesmo tempo que a paixão, ele remete à raiva também, sabe? Sim. Então, acho que é aquele filme, Divertidamente, a raiva é vermelha, É né? verdade, a raiva é vermelha. Faz sentido. Mas poderia representar o amor como vermelho também. Então, assim, ela tem esses dois extremos, sabe? É bem interessante o efeito que ela faz no nosso psicológico. Eu lembrei agora, né, que as pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falar, né, que o amor e o ódio, eles são os mesmos sentimentos, mas em polos opostos, e os dois realmente podem ser vermelho, né? Tanto a raiva, o ódio, quanto o amor, né? Interessante. E também a questão de alerta, né, da pessoa se sentir alerta, tipo, cuidado, né? Muita questão da natureza, por exemplo, eu não sei trazer dados exatos sobre isso, mas eu sei que animais que possuem coloração vermelha, eles estão emitindo um aviso para os predadores do tipo, eu sou venenoso, cuidado comigo. E muitos não têm veneno, mas eles usam essa coloração, né, realmente para afastar, né, para comunicar algumas coisas, né, e é engraçado como às vezes a gente comunica de maneira não intencional ou talvez não consciente, né, que nem eu falei, às vezes eu pego minha roupa, tipo, ai cara, hoje eu vou Uhum. usar essa aqui, tá mais a minha vibe. Mas eu faço isso de maneira inconsciente. Então, existe uma maneira de eu fazer isso de maneira intencional, que nem tu falou, ó, tu tá Uhum. o preto, aí as coisas. Que tipo de mensagem eu consigo transmitir, assim, de maneira Uhum. intencional? Vamos dizer assim que eu quero transmitir uma mensagem para as pessoas que vão me ver, né? Como que eu faço isso? Então, aí tem toda essa questão do mapa das cores, né. Então, assim, o verde é uma cor muito acessível, tu pode observar, mas ele remete ao mesmo tempo à natureza, ele remete muito bem, a gente tem uma questão do estudo das marcas e as cores que elas usam, né, então quando você pensa no verde, vamos dizer assim, o verde remete o quê? A maior parte são marcas que tenham alguma pegada natural, alguma pegada verde, vamos Hum, literalmente falar assim, né, alguma coisa de natureza. E Perdão. E o azul, por exemplo, ele é uma cor muito aberta, ele é uma cor dizem que é a cor que a gente mais, aceita, mas assim, que todo mundo gosta, é difícil quem não gosta de azul. Então, por causa disso, no nosso subconsciente, o azul é uma das melhores cores, por exemplo, eu falo pra uma entrevista de emprego, algo que tu quer aparecer, né, de maneira tipo: "Ah, eu quero que a pessoa goste de mim", sabe. aham. O azul, ele tem esse efeito no nosso psicológico. Transmite confiança, assim? De transmitir confiança, Legal. exatamente. Então assim, ó, até dizem, né, que o Facebook, quando eles criaram, eles pensaram no azul exatamente já trazendo para aceitação, então o marketing usa muito isso também. Que Sim, legal. né, a parte de design, de marketing, eles utilizam muito. Sim, e realmente faz ah, se a gente parar pra pensar, eu estava pensando agora, né, a gente passou por um período eleitoral há pouco tempo, né, e a quantidade de candidatos que usaram blazer azul, camisa azul. Teve um amigo meu que ele foi candidato a prefeito numa outra cidade, inclusive ganhou, Uhum. e a cor dele era o lilás, sei lá que Freelance ele era, também. um roxinho assim, né. Aham. E mas ele não usava esse tom de cor. Ele usava uma camisa azul, assim, todo mundo zoava com ele, que parecia a camiseta dos cobrador dos motoristas de ônibus da cidade. Aham. Adriano, um beijo. E aí ele trocou o azul Aham. pelo lilás, acho que é lilás, é um roxinho bem clarinho, Uhum. assim. Eh, e eu fiquei pensando, falei: "Cara, isso deve ter alguma jogada de marketing ali", eu não sei, o que o lilás ele Provavelmente. transmite, não sei se tu. Ele traz muita vibe de mistério e também a espiritualidade, tá. Hum. Então ele tem essa parte de autoconhecimento, o Lilás ele faz muito isso pra gente, então se tu observar, por exemplo, marcas que são relacionadas a alguma coisa mística, normalmente tem o roxo, né. Sim. Tem o roxo, tem o lilás, então vai utilizar dessas cores, porque ele remete à espiritualidade.
Então, talvez realmente tenha sido intencional, principalmente se for se a gente parar pra pensar que se é uma cidade muito religiosa, isso remete inconscientemente. Sabe que o roxo, por exemplo, na antiguidade, né, historicamente, ele remetia à realeza também, Hum, tá? Então também tem algumas questões assim. era uma cor difícil de encontrar na natureza? Ou... Porque o que acontece? Antigamente, se tu parar pra pensar no tingimento das cores, né? Então, se a gente pega coisas muito antigas, né? Geralmente eram cru. Não, tu vai ver umas coisas Sim. históricas, remetia muito ao cru porque era caro tingir, sabe? Então, acho que o roxo, ele foi uma das cores, pelo que eu sei, assim, posso estar falando besteira agora, mas eu lembro de ter estudado que ele era uma das cores mais difíceis de se conseguir produzir. Eu lembro, eu falei porque eu Aham. lembro que eu li em algum lugar que o roxo era uma É. das cores mais difíceis de produzir, De reproduzir. tipo, na natureza, assim. E daí, por isso, ele remetia muito à realeza. Então, se você parar pra pensar, se eu não me engano, vamos pensar assim, ó, no Burger King, que tem o rei, a capa dele é roxa, Ah, verdade. tá? Então, assim, em alguns outros, né? Então, tu vai ver filme, enfim, que tem alguma coisa de realeza, geralmente é roxo. É interessante que tu falou sobre espiritualidade, cidade religiosa. Realmente é uma cidade com uma pegada muito religiosa. E ele é um líder religioso, ele foi um líder religioso meu, inclusive, Ah! por muitos Aham. anos, assim. E sempre foi uma referência de pessoa eh, espiritualizada. Inclusive, na minha adolescência, eu conheço ele, acho que desde que eu tinha 12 anos de idade, então é muito tempo que a gente se conhece. Uhum. E ele sempre foi uma referência pra mim de espiritualidade, de conhecimento, nessa linha mais espiritual, assim, né. Interessante, não tinha parado Não, pra faz pensar. sentido. E ele remete muito a respeito e sabedoria também. Hum, Então, é uma cor relacionada à sabedoria. Bem provável que tenha aí uma jogada por trás. que legal. É. E agora falando no vestir ali que você estava comentando com a gente, tu pode observar, dias de calor, verão, geralmente a gente tende a se vestir de maneira um pouco mais fresca, mais colorida, tá, do É. que no inverno. Pode observar. Não, hoje em dia, né, tipo, eu falo como estilista, a gente no inverno, a gente desenvolve realmente cores mais escuras, tá? Mas porque ela associa muito com o inverno, né? A gente opta muito também pelos mais escuros. Só Uhum. que se tu parar pra pensar, verão, a gente tem muito uma tendência muito colorida, tá? Um dia de Sim. calor, assim. E uma coisa que eu observo o meu marido trabalha no Nordeste, então eu já fui muitas vezes pra lá. E eu observo que lá o pessoal é muito colorido. Muito, muito. Tu vai nas vitrines, gente, assim, ó. Se um dia quando tu for pra lá, observa, tá? Observa, você anda pela vitrine, até a própria, vamos dizer assim, lojas que tem aqui, né? Lojas de departamento. A mesma loja que tem aqui, lá ela vai ter com muito mais estampa e muito mais colorido. É Faz bem sentido. interessante isso. Inclusive a pintura das casas. Eu morei na Bahia uns anos Ai, que e legal! aham. Cara, e eu lembro que todas as ca lógico, não é a cidade inteira Uhum. e nem só o centro histórico, mas tem muitos lugares que todas as casas são coloridas. E não é assim, um azulzinho, um verde não, cara, é um azulão, Colorido, assim, né? tipo, azul desse microfone, assim, um amarelo, assim, da cor do sol, um vermelho da Uhum. cor do sangue. Era muito intenso. E parando pra ler, cara, que legal, né, me trouxe uma memória muito emocional, muito afetiva. Era Uhum. gostoso de andar por lá. Parecia que quando eu passava por aquelas ruas, eu moro em Porto Seguro, e Porto Que Seguro tem delícia. tem tem Uhum. um trechinho ali da região central, como é que é? Passarela do Álcool? Eu não lembro o nome, mas é alguma coisa assim. Uhum. Avenida do Álcool, Passarela do Álcool, é uma avenida bem movimentada. E ali e nos entornos, as casinhas eram extremamente coloridas, e as vigas delas eram brancas e o interior tipo assim, tem as vigas aparentes aqui, né, eram brancas e no meio, assim, a pintura era extremamente colorida. Na parte histórica, na parte mais antiga, principalmente. Uhum. E aquilo causava, tipo, uma euforia, assim. Olha que loucura, né. Eu lembro que eu Muito. tinha vontade de comprar coisas mais do que quando eu estava em outros lugares, né. Uhum. Acho que isso deve ser intencional, porque quando eu passava por lá e são ruas que tem bastante comércio, Uhum. bastante, questão de alimentação, bastante vendendo, lembrancinhas, e é tudo muito colorido. E, cara, dá uma vontade de sair comprando tudo lá, parece que aquilo fica borbulhando Mas ele emoção pra traz gente. realmente o muito colorido, ele traz euforia, isso sim, tá. Até não é só nem o vermelho, a junção do vermelho e o amarelo, ele faz muito isso, principalmente se a gente pensar em McDonald's, né, que é o vermelho e o amarelo. Ele remete muito a essa sensação de fome, de euforia, de ação, sabe.
Então ele traz, mas o colorido ele faz muito isso no nosso psicológico. Só que até eu vi um arquiteto que postou, agora eu não vou lembrar, mas ele fez uma matéria falando que a gente tá ficando muito sério, sabe? E daí ele faz toda essa análise histórica, trazendo de por que que a gente era tão colorido antigamente e por que que a gente tá tão neutro agora, sabe? É bem bacana, assim, mas se tu observar realmente, historicamente, as casas mais antigas, elas são mais coloridas. E ela traz essa sensação de, nossa, que lugar bom, que lugar acolhedor, que lugar, sabe? Aquela coisa assim, mais, não bem acolhedor, mas assim, que bom estar aqui. Eu tô feliz por estar aqui, Isso, eu acho que sabe? é feliz, né? Feliz, aham. Causa uma sensação de felicidade. É uma felicidade eufórica, é diferente. Isso. Porque tem uma felicidade que é uma coisa mais serena, do tipo, cara, que gostoso, né? É acolhedor, é sereno. Mas lá, nesses locais que eu morei, né? Tipo, Porto Seguro, Salvador, que é muito colorido as coisas, era uma felicidade eufórica. Era vontade de sair pulando, dançando, comprando coisas, gastando aquilo que a gente nem tem. Mas eu sinto muito isso. Toda vida que eu vou agora em janeiro pra lá, e eu tava falando pro meu marido, é uma outra energia. Sim. Eu não consigo explicar, assim, mas é uma sensação diferente. E claro que tem toda a energia da água também, da praia, enfim, né? Essa parte acho que é mais, você vai saber falar melhor que eu. Mas se a gente pensar, ele é muito mais colorido, isso é. E não é só isso, é estabelecimentos. Eu vejo assim, nossa, lá tem muito estabelecimento verde, muito estabelecimento amarelo, laranja. Aqui eu já não vejo tanto, sabe? É uma Verdade. coisa mais neutra. Assim, remete muito, a gente é muito assim, a gente é mais fechado. Sem contar que nós somos muito mais fechados, né? Então, tu vai pra lá, tu tem uma Sim. recepção que... Eu falo, pra mim, o Nordeste, gente, é de coração. Pessoal do Nordeste, eu amo vocês. Mas, assim, eles recebem a gente como tu não é recebido em nenhum outro lugar do Brasil. Assim, eu vejo, sabe? É verdade. Que eles são muito mais calorosos, mais receptivos. É uma cultura deles. Sim, eu lembro, até hoje eu lembro que os primeiros dias, assim, lá em Salvador, eu fui pedir uma informação pra uma pessoa. Aqui, se a gente pede uma informação, às vezes a pessoa nem para pra te falar onde é que é, né? Ok, eu sou de Curitiba, né? Então eu posso falar mal do povo do Sul aqui, porque curitibano também, eu penso num povo complicado, né? Eu sou de lá, então, enfim. Mas lá, eu pedi informação, a pessoa falou assim, você pega essa rua aqui, você vira ali, não, só um pouquinho, vem comigo. Cara, ela foi comigo até o lugar. Tipo assim, a hora que a gente tava vendo o lugar que eu queria, falou, é ali, ó. É só do lado daquela coisinha, tá lá. Eu fiquei parando assim, fiquei pensando, falei, cara, a pessoa, ela parou o que ela tava fazendo, deixou de pra onde ela tava indo, me acompanhou até onde eu pudesse ver onde eu queria chegar. E lá é todo mundo muito assim. Aí eu fico pensando, né, que a cidade é muito colorida porque todo mundo é assim, ou todo mundo é assim porque a cidade é muito colorida? Me veio esse pensamento agora. Agora também não sei, tá? Mas é exatamente assim, eu tenho a mesma sensação cada vez que eu tô lá. Assim, eu sinto que as pessoas... Eu tenho amizades que a gente fez há uns anos atrás, e falo, são coisas assim que parece que eu nunca... Eu morei 6 anos em Jaraguá do Sul, não é falar mal do pessoal daqui, não, gente, eu nasci aqui, tá? Então, mas eu morei 6 anos em Jaraguá do Sul, gente, é uma cidade muito mais fechada, sabe? É muito mais difícil de tu fazer amizade. Agora, lá no Nordeste, não. Primeira vez que a gente foi, tipo, meu marido trabalha lá, e em pouco tempo, tipo, eles convidaram a gente, vamos fazer um cruzeiro, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. Tipo, tu tá lá, tu tem sempre alguma coisa pra fazer, porque eles ficam chamando a gente o tempo inteiro pra fazer alguma coisa, sabe? É bem diferente, assim. Eles são muito amigáveis, assim. Então, é algo que, agora... Tu me fez pensar, tá? Não sei se é a influência, qual é o ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro, não sei. Se alguém souber a resposta, por favor, comenta aqui pra gente, estamos curiosos. Mas é real, eu não sei se o povo é assim porque a cidade é colorida, ou a cidade é colorida porque é um reflexo da vibe da galera lá. É verdade, mas uma boa uma reflexão. coisa é indiscutível, cara, é contagiante. Sim. Não tem como você passar por lá, pelo centro histórico, pela parte das casas mais antigas, da região do comércio, e você não ser contagiado por aquele espírito de alegria, de euforia e de gastar tudo aquilo que você tem, entrar no cartão de crédito e trazer milhões de lembrancinhas, porque deixa a gente muito eufórico. Me fez pensar agora, eu lembro que eu li há um tempo atrás um estudo, cara, eu não vou saber dizer que cidade, se você souber qual que é, aí tu me diz, mas de uma cidade, em um outro país, é lógico, que eram muito semelhante a Joinville, quase não fazia sol lá, mas eu acho que faz menos sol que Joinville. Era um lugar muito cinza, de muita chuva, e eu acho que tinha neve também. E o índice de depressão era extremamente alto, e isso fazia com que o índice de suicídio se tornasse extremamente alto na cidade. E aí eles começaram a teorizar sobre como diminuir esse impacto,
E eles fizeram um projeto de pintar todas as casas da cidade de cores extremamente vibrantes. E aquilo caiu drasticamente. O índice de suicídio caiu drasticamente na cidade. Cara, eu vou puxar esse estudo, eu vou trazer esses Muito dados. legal. E o impacto da cor no, no, no índice de depressão e no índice de suicídio, eles pintarem a cidade de colorido fez com que aquilo baixasse assim assustadoramente. Provavelmente é um país nórdico, lá um pouco mais pra cima, que tem menos incidência de luz, tá? Porque eu conheço algumas pessoas que eu fiz intercâmbio, eu morei fora, né? Então tem algumas pessoas que relatavam. E eu lembro que quando eu fui pra Inglaterra, fui com 2 amigas passar. Eu contei que eu tive um perrengue lá que eu lesionei o joelho. Eu lembro, gente, exatamente, 4 da tarde era noite, 4h30 já era noite, e amanhecia em torno de 9 da manhã. Tem menos incidência de luz por ser Caramba. mais pra cima. Então o que acontece? Eu já ouvi relatos de pessoas de lá que falam que, tipo, tu realmente fica mais triste porque tu recebe menos incidência de luz durante o dia. Faz sentido, tá? Faz bastante sentido isso. Achei bem interessante, eu gostaria também de ler a respeito disso. Eu vou procurar, a gente vou postar em algum lugar aí. Pode mandar no Editor que se WhatsApp pra mim. vire depois. Mas provavelmente tem essa relação, porque assim, ó, que nem eu falei, gente, o estudo que, quando eu fiz a formação em colorimetria, eu não sou psicóloga, um psicólogo vai saber falar muito melhor que eu, mas todo o embasamento teórico é baseado na psicologia. Então, a gente tem toda essa teoria da psicologia, né? Então, é algo que mexe muito com o nosso subconsciente. Eu até peguei ali que Jung, né, vem da linha da psicanálise, ele fala que a cor, toda cor ela tem um significado dependendo do contexto que ela tá inserida. Uhum. E ela fala que a cor é o elemento de primeiro impacto que a gente percebe no outro. Então, tipo, você primeiro olha a cor que a pessoa tá vestindo e depois você olha quem é a pessoa, né? Como é que é o cabelo, como é que é o rosto, quem ela é, o que ela faz. A cor é o primeiro elemento. E dependendo, agora eu vou puxar pro meu lado, né? Dependendo da cor, se ela não tá na cartela da pessoa, tu vai literalmente ver a cor primeiro e depois enxergar a pessoa, tá? Porque tem cor, assim, que eu digo assim, por exemplo, se eu vou me usar como exemplo, a minha cartela, ela é mais fria, né? Então são cores mais azuladas, rosadas, enfim. Se eu boto um vermelho, ele claramente chega antes, sabe? Chega antes de mim. Se eu botar, por exemplo, um verde lima, assim, ele vai chegar antes de mim. Então também tem isso. Não é nem só a cor em si. Se ela não tá combinando com a pessoa, também. E ela tem o poder de apagar a gente também, né? Sabe aquela coisinha assim, a gente fica meio apagado, aquela coisa que não tá combinando. Também tem isso. Que loucura. E aí vem uma questão interessante, porque assim. A gente vai viajando, né? Olha, aqui é com um bocado de gente estranha falando sobre muita coisa esquisita, mas que no final faz sentido. No final faz sentido. Não, mas eu digo, a gente vai entrando num assunto e no outro, daí tu lembra de uma coisa quando tu vê, assim. É muito legal isso. Essa questão da paleta de cores, eu fiquei pensando assim, tu falou, a cor ela chega antes que a gente, né? Que nem a gente falou sobre o primeiro elemento que a gente identifica na pessoa. Ela pode ajudar e ela pode atrapalhar. Tu falou que ela pode apagar a gente. E como é que eu faço aí puxando aí pro teu lado, tu que entende desse rolê, como é que eu faço pra entender que tipo de cor combina mais comigo? A coloração pessoal, a análise. A gente viu, a gente teve 2 exemplos bem vivos aí no círculo, né? Então, o que acontece? A gente tem muito isso. E assim, ó, eu falo assim, eu me uso como exemplo porque eu não sou uma pessoa muito colorida, mas eu boto rosa, que a minha cartela é virada em rosa. Gente, as pessoas me elogiam muito, muito. E o que eu mais gosto de ouvir é, tipo, as minhas clientes falando, nossa, tipo, eu tô mais segura, eu me sinto mais autoconfiante. Ela tem um impacto no nosso psicológico que a gente não percebe, mas não percebe de cara. Mas tu vai vendo que gradativamente, quando eu pergunto pra pessoa, a pessoa fala, meu, realmente, tipo, as pessoas passaram a me elogiar mais, eu passei a gostar mais de mim, e ter uma segurança na hora de se vestir, de fazer escolhas e na hora de comprar, então ela tem todo esse impacto por trás, né? Cara, que loucura. Ó, eu peguei até um dado de uma psicóloga da moda, né, que é Dawn Karen, o nome dela. Legal. E ela tem um livro chamado Dress Your Best Life. E ela fala, dentro desse livro, ela discorre sobre um estudo de pessoas que eram extremamente tímidas e fechadas, que começaram a utilizar cores mais coloridas e vibrantes, e isso mudou o comportamento delas. Elas começaram a se tornar pessoas mais abertas, mais confiantes, mais comunicativas.
Então, olha o impacto que você saber Uhum. utilizar a cor a teu favor, ela pode impactar positivamente muito na tua vida. É que nem tu falou, as pessoas te elogiam mais. Quando a gente recebe elogio, a gente fica mais feliz, né? Sim, Não com tem como a gente certeza. ficar triste se, cara, uma, duas, três, todo mundo de repente começa a te elogiar e você fala, cara, acho que eu tô bonitão hoje. E a cor, ela influencia muito nisso, Sim, né? Então, saber que tipo de cor combina comigo impacta diretamente no meu emocional. muito. E até vou usar como exemplo, esse tom de mostarda da sua almofada, ele é uma cor sem mentira, gente, se eu boto ele me apaga de um jeito, ele me joga lá embaixo, assim, sabe. Porque não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada que lembre essa cor, a minha pele ela é rosada, eu sou clarinha, mas existem os 2 tons de claro, tem o claro que puxa para o amarelo, que é o caso da Kelly, e tem o claro que puxa para o rosado, que é o meu caso, entende. Ah, Então eu vou ficar muito melhor em tons, assim, mais claros indo para o rosado, e ela já fica melhor indo para amarelo. E se tu colocar a gente uma do lado da outra, as 2 são clarinhas. Então legal. tem toda uma influência por trás. E assim, cara, é sensacional. Tu começa a estudar isso e ver o impacto na vida das pessoas, é maravilhoso, assim. Porque tu vai escutando relatos, não é só coisa assim, tipo, tá, eu tô fazendo meu trabalho ali no dia a dia. Não, tu tá impactando vidas, sabe? Então é muito bom. Ele traz essa autoconfiança, vamos dizer assim. Sabe? Sim. E, ontem foi um dia, assim, que eu não estava muito feliz, assim, sabe. Enfim, gente, hormônios da gravidez, um dia a gente tá bem, outro dia não. Então, assim, eu peguei assim: "Cara, eu vou me arrumar". Eu tinha uma consulta às 8h30 da manhã. Gente, eu botei um salto, peguei, me arrumei, eu falei: "Agora, assim", meu dia melhorou de um jeito. Eu botei, assim, um look bonito, assim, do jeito que eu queria. Me arrumei e falei: "Hoje eu tô saindo poderosa, gente". Eu sei que eu andava, assim, e eu estava me sentindo bem comigo, sabe. É isso que faz. Sabe? É, Tem todo esse impacto. sim. E o claro puxando pro encardido, assim. Na verdade, tu é uma mistura a maior mistura que existe no Brasil, né, porque a gente tem muito essa na verdade, o Brasil é uma mistura de tudo, né, então aqui no sul a gente tem muito uma colonização mais, europeia, né, mas, por exemplo, o teu tom de pele ele remete mais a um tom mais amareladinho, né. Então tu tem essa mistura, que nem eu falei pra ti, tem que fazer análise, mas batendo o olho em ti, tu puxa mais pro outono, né. Hoje a gente trabalha com 12 cartelas, né, então eu Uhum, vejo que tu puxa muito mais pro outono, mas teria que analisar pra ver, assim, entendi. qual outono, daí agora só com análise, né. Eu sei que Outono de 85. mas assim, é bem tu consegue ver, assim, é porque tu é bem parecido com as meninas, né, então que deram outono, então a gente já consegue ter um norte, né, de pra onde Tu vai. tem um E olhar também muito assim clínico disso, nossa, né. hoje assim, eu bato até esses dias eu estava falando com uma amiga, que ela falou pra mim que ela tinha feito coloração muitos anos atrás, eu olhei assim: "Tu é um verão, né?" Olhei pra ela, dela: "Sou." Eu olhei assim: "Olha, eu acho que tu é ou verão frio ou verão suave." Dela: "Verão suave." Daí eu falei: "É Caramba, meio que assim." olhar, hein. Mas é que são 2 anos e pouco fazendo isso, né, e tipo assim, eu comecei a estudar moda com 15 anos, então eu tô imersa nesse mundo das cores, dessa parte de design, enfim, da criação há muitos anos, eu tô com 31, sabe. Então, desde muito tempo trabalhava dentro da indústria como estilista, mas eu trabalhava com cores, né, então eu Aham. sempre gostei e eu gosto muito de estudar, gente, então não adianta, assim. E o que eu gosto muito é do impacto no nosso psicológico. Então, o mestrado pra mim, ele é muito pra isso. É pra entender sobre pro autoconhecimento, o quanto eu posso impactar na vida das pessoas positivamente, trazer isso, porque eu não acredito que a gente se vista por acaso, sabe? Assim, eu apesar de ser formada em moda, eu não vejo a moda como, tipo, algo que eu tenho que seguir, sabe? Eu vejo ela como comportamento, como modo realmente de agir, enfim. E eu acho que a gente tem que trazer isso pra nossa realidade, sabe. Eu digo que a gente tem que adaptar a moda ao nosso estilo e não o nosso estilo a tudo que tá na moda e se tornar mais um estereótipo, sabe. Uma coisa assim, eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo. E eu vejo que tanto as cores quanto a forma de se vestir trazem esse impacto na nossa vida e isso é algo que eu gosto. Então, eu sou feliz estudando isso. Transformando vida através das Transformando vidas cores. através das cores, do estilo, de tu se entender, do autoconhecimento. É como o teu trabalho. Teu trabalho é maravilhoso. É levar autoconhecimento para as pessoas. E a gente consegue fazer isso através tanto das cores quanto da consultoria de imagem e estilo, de tu entender, né, o que faz sentido para ti. Hoje eu me visto de maneira intencional. Que nem eu falei, ontem eu não tava bem, sabe? Então eu decidi, não, eu vou me vestir para ser impactante.
sabe? E isso melhorou totalmente o meu dia. E se eu tivesse colocado algo cinza, provavelmente eu ia passar o dia bem pra baixo, sabe? Faz sentido, faz sentido. E a ideia do podcast é justamente isso, trazer essa consciência. Porque, gente, a gente não, eu mesmo nunca parei pra pensar antes de conhecer essa questão de Aham. colorimetria. Tipo, cara, ok, as cores vai mudar o quê? Tanto faz, uma camiseta cinza, amarela, verde, azul, né? Mas desacelerando um pouquinho o nosso ritmo, desacelerando o nosso pensamento, parando pra olhar coisas que a gente não percebe quando a gente tá no automático e entender que a cor que eu visto pode me deixar mais feliz ou mais triste, pode me fazer uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida, pode melhorar o meu dia, porque eu vou me sentir mais confiante, porque os outros vão me perceber mais confiante, porque os outros vão confiar mais em mim, faz toda a diferença, né? Porque eu consigo, que nem você mudou o humor do teu dia pela roupa que você usou. E quem não acreditar, faça o teste em casa, tá? Tô falando sério, assim, faz. Assim, se vista de. Tipo, meu, eu não acordei bem. Meu, se veste assim, ó, pra ser o melhor de você. Cara, teu dia vai mudar. Legal. Vai, assim, tem tudo isso. Bora por histórias, assim, eu acho que você deve ter algumas histórias interessantes que de repente você viu de transformação que a pessoa passou, ou de situações que a pessoa, tipo, meu Deus, isso aconteceu depois que eu comecei a vestir com as cores que combinam comigo. Tem algumas, assim, que sejam... Tenho. E até agora em janeiro eu vou fazer, agora a gente, final de ano, todo mundo quer fazer consultoria, então a minha agenda tava um caos, assim, eu não consegui trazer muito conteúdo, mas eu recebo muitas mensagens, até recebi de uma pessoa que fez consultoria comigo, isso foi início do ano passado, até um homem também. Eu faço masculino também. E daí ele mandou assim pra mim, meu Deus, Gabi, eu me sinto outra pessoa. Tem o áudio dele, sabe? Eu quero publicar qualquer dia. Ele mandou um áudio dizendo, eu me sinto outra pessoa, isso mudou minha vida, eu me sinto mais autoconfiante, enfim. Isso acontece muito. E um dado interessante, que eu acho que, eu não sei se eu já comentei, mas a maior parte das pessoas que me buscam hoje pra fazer a parte de consultoria, elas se identificam comigo, né? Então tem muito isso. Só que tem a questão de que são geralmente mulheres que elas têm algumas fases da vida. Transição de emprego, acontece muito porque tu tá buscando autoconfiança pra ir pra essa nova trajetória, pra essa nova etapa da tua vida. Pós-maternidade, porque a pessoa se sente muito perdida depois da maternidade, acontece muito. A criança tá ali com 1, 2 anos, a mãe vem procurar, acontece bastante. Às vezes até mais pra frente, tá? Mas acontece. E divórcio, sabia? É um dado bem interessante. Porque muda total a vida, né? Porque muda total a vida, assim. Então, hoje, a minha consultoria de imagem, gente, ela é praticamente... Esses são os meus 3 públicos, tá? Assim, claro que tem outros, tá? Não tô dizendo assim, mas eu tô dizendo que se eu fosse botar em percentual, esse é o maior, porque tu tá buscando autoconfiança em todos eles. Faz sentido. Faz sentido? sentido. Eu já observei isso e eu gosto muito. Eu sou fascinada, gente, por estudar essas coisas. Eu não sou psicóloga, eu faço terapia desde os 18, então assim... Não, gente, tô brincando, mas assim, eu gosto muito de realmente estudar isso, sabe? E trazendo até então, daí tem várias histórias, né? Até as próprias meninas aqui que tu conhece, então... a vida da Kelly e da Thaisa mudou muito depois da colorimetria. Elas ficaram muito mais confiantes, assim, no se posicionar. É muito interessante. Não, e assim, eu vejo elas postando, gente, é outra pessoa, sabe? Então eu até brinquei com a Kelly hoje, que eu falei assim, tu falou que ia brigar comigo porque eu disse que não tinha preto, mas agora já não tá mais usando preto. E realmente, tu traz essa autoconfiança pra você mesmo, sabe? E até uma outra, fugindo um pouco disso, mas que eu tava lembrando, você viu a cor do ano da Pantone? Não vi ainda. Não, eles lançaram e é o Mocha, meu Deus, gente, me fugiu o nome. Mocha alguma coisa. Eu vi que saiu, mas eu não Eu lembro o tava nome. pensando nisso agora há pouco, agora eu esqueci. Enfim, o que acontece? Por que eu fiz um post a respeito disso. Primeiro eu fui ler muito, né, a respeito. Eu entrei no site da Pantone pra tentar entender o porquê. E a gente, olha por que eles escolhem a cor do ano. Geralmente baseado em estudos de tendências, tá? Então, o que a gente tá esperando pra 2025? Provavelmente vai encaixar muito com o teu trabalho. A gente passou por muita coisa nos últimos anos, sabe? Então a gente foi muito recluso obrigatoriamente por causa da pandemia. Passou a pandemia, aquele boom. Todo mundo fazendo tudo que queria da vida, sabe? Então agora parece que a tendência de comportamento é a gente voltar pra nossa essência.
Incrível. E o marrom, ele traz o quê? Natureza, rústico. Natureza, na verdade, não a natureza verde, mas a natureza mais, algo mais rústico, algo mais calmo, algo mais, até mesmo apagado, né? Mas ao mesmo tempo sofisticado, elegante, tá? Então ele traz tudo isso. Então a Pantone, quando eles pensaram numa cor do ano que remete a sentimentos, eles pensaram nisso. É bem Incrível. interessante mesmo. Depois, se tu quiser ver lá no meu Instagram, eu fiz um post sobre isso. Olha, vou Falando. olhar assim. Porque é algo que é um sentimento. Incrível. Eles escolhem a cor do ano com base no sentimento que eles esperam pro Numa análise, análise. na verdade, são pessoas do mundo inteiro fazendo pesquisa, né? Então, a Pantone, ela vai pesquisar no mundo inteiro qual que é a tendência de comportamento, tá? Qual que é a nossa tendência de comportamento pro próximo ano. Quais movimentos a gente tá fazendo? Então, a partir disso, e claro, também eles se baseiam em alguns desfiles de moda, enfim, né? Mas eles trazem pra isso, porque não é somente na moda, é na arquitetura, é no design. Então, ele vai ter todo um respaldo por trás, né? É bem interessante, assim, se tu entrar no site da Pantone, eu baseei tudo no que a própria Pantone escreveu, tá? Então, eu fui lá, tirei tudo do que eles realmente falaram, eu procurei uma análise em outras perspectivas, né? E eu escrevi lá a respeito disso. Então, assim, é algo que mexe muito com o nosso subconsciente, é bem legal. Que legal. E qual história, qual depoimento, qual situação que aconteceu por causa de uma pessoa entender que tipo de cor combina, se tornar tocou mais em você, assim? O que mais tocou em mim? Aham. Vamos lá. Esse ano eu atendi uma pessoa que pela primeira vez eu atendi uma pessoa de 60 anos. Fez a consultoria completa comigo. E mexeu muito comigo eu ver a autoestima dela indo lá pra cima. Porque primeiro, ela contou pra mim a história dela, tá? Legal. Então, assim, gente, a gente, tu imagina, você sabe, né? Então, as pessoas conversam muito com a gente, elas sentem confiança. Gente, uma mulher inteligentíssima, assim, meu, amei conhecer ela. E ela tava se aposentando, trabalhou, ela é dona de uma empresa e ela falou assim, ela é uma empresa muito masculina. Então, ela acabava trabalhando com muitos homens e sempre de uniforme. Então, ela chegou e falou assim pra mim, eu passei minha vida inteira usando uniforme, eu não sei mais o que usar agora. E aquilo, gente, é assim, eu juro pra vocês, a gente fez toda a consultoria completa, tudo, enfim, o que tinha a ver com ela. E na hora da montagem de looks, a gente passou um dia montando look, quase. E eu lembro certinho que o marido dela entrou e ele olhou assim, a gente falou, nossa. E assim, pô, um casal assim que com 60 anos mais, sabe? E tu fica assim, nossa, tipo, que incrível, sabe? O meu trabalho mudando até mesmo às vezes um casamento, não sei como é que era a realidade do casamento dele, gente, realmente não sei, tá? Mas eu imagino, tipo, o olhar dele e aquela frase que ele falou assim, ele tava muito feliz em ver ela usando, e ela tava com um vestido vermelho, até eu lembro certinho. Caramba. Meu, aquilo me impactou assim, que eu fiquei, meu, acho que ali tu vê que o teu trabalho tá fazendo sentido, sabe? Que tu tá realmente, por mais que pareça muito pequeno, tu tá mudando a vida de uma pessoa de um jeito que tu nem sabe. Então aquilo pra mim foi bem impactante, assim. Foi esse ano isso. Legal, que legal. Muito gostoso, assim. Ela não mora em Joinville, não é daqui. Eu faço consultoria em outras cidades, né? Então eu tinha ido fazer consultoria na cidade dela e fui específico pra atender ela. Então foi bem legal, assim. Incrível. Imagine, você transforma a vida de uma pessoa, transforma o relacionamento dela, dela com os outros, dela com ela mesma, entendendo quais cores combinam melhor. E também toda a questão de vestimentos, etc, etc. E agora eu vou contar uma história engraçada das cores, que essa o meu marido vai me matar. Que eu contei no off já, Gente, meu marido, ele é uma pessoa, ele trabalha com tecnologia, ele é... Enfim, aquele nerd perfeito da tecnologia. Esse é ele, tá? Eu amo ele é desse jeito. E ele sempre usava muito preto, muito tom escuro. Preto, sempre. Fiz a coloração pessoal nele. Aí um dia eu tava no escritório, eu falei, Rodrigo, eu vou te buscar pra almoçar, né? E era inverno, assim. E a pessoa que só usava preto, ele desceu usando. Era uma blusa uma blusa bordô, que entra na cartela de cores dele, ele é outono. A calça verde, até aí tudo bem, verde musgo, tá? Aquele verde bem bonito, mais escuro, assim, verde musgo. O tênis preto, tá tudo bem. Tá bem colorido pra uma pessoa que não usava cor, né? E um casaco azul marinho. Ele literalmente botou 3 cores, assim, ó, ele misturou 3 cores, uma pessoa que não sabia usar cor de jeito nenhum. Ele tava com uma blusa bordô, uma calça verde e um casaco azul marinho.
Caramba. Sim, aham. E ele desceu e eu olhei assim pra ele e falei, Rodrigo. Aí ele, mas tá tudo na minha paleta de cores. Eu falei, mas tu não precisa vestir a paleta inteira pra sair de casa. Gente, eu até hoje eu conto essa história, eu acho muito engraçado, porque eu falei, gente, eu não acredito que ele fez isso, assim. Daí ele veio assim, eu não vou subir pra trocada. Eu falei, não, vamos, vai desse jeito mesmo. Mas eu achei tão engraçado, porque ele é uma pessoa que ele não usava cores. Ele é a pessoa que eu abri o guarda-roupa, eu falo que parecia dos Simpsons, sabe quando tá tudo igualzinho, assim? Aham. E só tem a mesma blusa branca dele, era o preto, sabe? Então, assim, tu abria, parecia de desenho animado, que eles tiram a mesma roupa. Era assim o guarda-roupa dele, era todo preto. E hoje não, hoje ele tem um guarda-roupa mais colorido e ele conta pra mim que até as pessoas na empresa começaram a falar, sabe? Legal. Então, ele viaja muito a trabalho e ele disse que as pessoas que estão acostumadas a ver ele, eles começaram a falar. Tem realmente, não, que ele mudou, e daí eu digo assim, vai vender minha consultoria agora, né, querida? Vamos servir de cartão de visitas. Mas é um impacto, assim, a gente não percebe, mas eu falo de pessoas próximas a mim, né? Então foi um caso bem... O dele eu acho engraçado, gente, é bem... Hoje ele se veste mais colorido, assim, né? Mas agora ele já aprendeu a misturar já. Não usa a paleta inteira no mesmo Não, dia. não. Eu já briguei com ele, eu falei, não faz isso. Aí ele aprendeu. Mas é muito incrível. bacana, assim, tu vê o impacto que vai fazendo na vida das pessoas, assim. E ele, como é uma pessoa que tá comigo de toda a vida, né? Então as pessoas realmente, elas vêm falar pra mim, assim, ele mudou, sabe? Ele realmente mudou o jeito dele, mudou o jeito não, mas o jeito de se vestir impactou, né? Impacta Bastante, na autoconfiança, né? Se você fica mais Muito. autoconfiança, você se posiciona de uma maneira diferente. Não tem Sim. como você se sentir melhor e eu ver que as pessoas estão te vendo de uma outra maneira e você não se posicionar mais, né? Tipo, hoje eu tô Hoje tá maravilhoso. maravilhoso. Mas façam isso, assim, dias que não tão muito bem, se veste do jeito assim, hoje eu vesti pra arrasar mesmo. Mas é durante o dia, tô nem aí. Aí se veste pra matar, assim, sabe? Que realmente isso vai impactar no teu psicológico, no teu dia a dia, assim, vai ter um impacto positivo. Incrível. É legal. Gente, estamos chegando no fim do bate-papo, passa muito rápido isso Passa, aqui. né? Enfim, mas, cara, pra encerrar, assim, o que você daria de dica pras pessoas que querem mudar? Sei lá, cara, eu tô tristão, tô na vibe cinzenta, não tô nem preto nem branco, eu tô meio down, assim. O que eu posso fazer pra mudar meu dia, minha vida? Então, eu sempre digo que a análise de coloração pessoal, ela é um investimento pra tua vida, sabe? Então, porque a tua cartela não muda. Ela não vai mudar, vai ser a mesma sempre. Então, ela é o princípio, assim. É uma coisa que tem gente que fala, nossa, mas será? Cara, vai. Vai porque tu vai ter mais autoconfiança a partir do momento que tu prefere, que tu vai ter certeza do que vai ficar bom em você. Tá? Então essa é a primeira coisa, assim, tu invista em autoconhecimento. A gente gasta dinheiro com tanta coisa que às vezes não faz sentido, sabe? Então, invista em autoconhecimento. Conheça você mesmo e tu vê o quanto isso vai impactar na tua vida, sabe? Mas se a gente pensar, trazendo uma analogia das cores, né? Então a gente trazer um pouco mais de cor viva pro nosso dia a dia faz diferença, tá? Mas assim, laranja, amarelo, vermelho são cores de ação, tá? São cores que realmente... Primeiro eu até digo que laranja, amarelo e vermelho são cores que... eles remetem muito a trazer aquela coisa assim de... Quando tu olha, são cores que te impactam positivamente, né? Então, claro que o vermelho ele tem a ambiguidade dele, mas eles são cores que te trazem algo mais positivo, tá? Mas assim, o vermelho é aquela coisa do cuidado, né? O laranja, eu já fico péssima de laranja, eu não tenho laranja na cartela. Então tem tudo isso. Mas são cores positivas. Azul, verde, por exemplo, são cores mais de harmonia. Então ela é muito boa para ambientes assim de trabalho, ambientes em que você quer se sentir acolhido. Tá num dia que tu precisa ser acolhido, são ótimas opções, tá? Então tem tudo isso. Eu quero transmitir força, eu quero transmitir poder, preto. Preto vai funcionar. Não tenho preto na cartela, que é o meu caso. Então a gente usa ele de uma maneira que nem eu falei. Eu uso tomara que caia, eu uso algo mais aberto, é algo que não joga tanta luz pro meu rosto, né? Então assim, a cor ela vai ter sempre um impacto, mas o que eu digo para as pessoas não é porque eu faço, sabe? Mas é porque realmente eu vejo quanto ela muda a vida das pessoas ao meu redor. Então eu sinto que isso é algo que traz um impacto positivo na vida das pessoas. Então eu indico realmente, assim, gente, não tô dizendo que precisa fazer comigo, mas faça com alguém da sua confiança, faça com alguém que realmente entenda sobre o assunto, que saiba falar a respeito, porque faz uma
total diferença. Preferência faça comigo, mas mas assim, faz total diferença no nosso psicológico, no nosso dia a dia, assim, a gente pensa de maneira mais intencional e no nosso emocional, né? Então, autoestima é tudo. Ah, autoestima é maravilhoso. É. Próximos episódios tá eu aqui de roxo, de verde. Enfim, gratidão, Gabi, pela conversa, pela troca, Obrigada. por trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento que a gente só para perceber quando a gente desacelera, porque acelerado a gente não vê muita coisa, não. É verdade. Gratidão. Obrigada. Pessoal, gratidão por todos vocês que ficaram até aqui ouvindo. Espero que vocês tenham evoluído junto com a gente. Eu confesso que eu saio daqui uma pessoa melhor. Eu só tô curioso pra saber que outono que eu sou, outono de 85. Ó, os próximos capítulos vão ver eu mais coloridinho aí. Gente, gratidão por todos que estão com a gente até aqui. Obrigado, produção. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Nessa corrida louca a vida passa. Quem sabe onde vamos nessa marra? Sabe que a gente quer e só enrola. Então desacelera comigo agora. Reflete no que somos, onde estamos. Me diz se é verdade ou se enganamos. Nos perdemos no caminho, então sem ordem. Desacelera, sente a vida forte. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura.